tragédia no Rio Grande do Sul tem sido a maior fábrica de libertários desde a ascensão da internet. Enquanto a sociedade civil se organiza e coloca a mão na massa de fato, o governo, apesar de chegar atrasado, faz propaganda através de sua assessoria de imprensa em tempo integral. O povo ajuda o povo, cauda longa, como diria uma certa profissional do jornalismo global. O povo realmente é quem ajuda o povo. São inúmeros os exemplos de heroísmo e coragem, desde um homem que ajudou nos resgates, mesmo sem saber nadar, aos homens que ficaram no primeiro andar de suas casas alagadas com uma arma na cintura para proteger o patrimônio que restou para a família recomeçar. Apesar dessas pessoas merecerem reconhecimento, não é delas que vamos falar. Hoje vamos dar um passo para trás e falar sobre como evitar esse tipo de tragédia ou, no mínimo, como minimizar os danos. Calma, Greta. How dare you? Vamos parar com os discursos ambientalistas, cancelar a Agenda Verde e pensar ainda antes disto. Mas antes de continuarmos, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo. Torne-se membro do L de Liberdade para ter acesso a conteúdos exclusivos. Vivemos em um planeta com vulcões, furacões, tsunamis, alagamentos. Por óbvio, sabemos que certas áreas são mais suscetíveis a catástrofes naturais específicas. No Rio Grande do Sul, por exemplo, existia um estudo desde a época do governo Dilma, que mostrava a possibilidade de ocorrerem enchentes deste porte. E a imprensa já noticiava sobre prevenção. Claro que nada foi feito. O relatório foi engavetado e vida que segue. Para o político, não é necessário pensar no longo prazo. Nas catástrofes, só é lembrado do governante na época. E se ela acontecer no governo da oposição, melhor ainda. Certamente será assunto para usar na campanha, acusando o oponente até pela variação das marés. Para o povo pensar no longo prazo, organizar um plano de contingência é vital. Bom seria se alguém inventasse algo do tipo. Melhor ainda, se tivéssemos um exemplo de como a iniciativa privada consegue se sair muito melhor que o Estado em uma tragédia. Opa, isso já existe. Temos um exemplo de como a iniciativa privada lidou com esse tipo de problema em 2015. Em 2 de abril de 2015, uma série de erros, como sempre, levou um dos maiores incêndios industriais do Brasil, na unidade de Santos, a empresa Ultracargo. Trata-se de uma empresa de armazenamento de produtos químicos. O fogo começou em um tanque de armazenamento de solventes e se espalhou rapidamente para outros tanques, causando uma série de explosões. A partir daí, as chamas produziram uma densa fumaça tóxica sobre a região do Porto de Santos. Havia a possibilidade de as pessoas dos bairros próximos precisarem ser evacuadas, além da preocupação da contaminação do ar e da água. O cenário era caótico. A Ultracargo possuía 29 tanques, dos quais 13 foram afetados pelo incêndio. Eram tanques com milhares de metros cúbicos repletos de diversos produtos químicos muito inflamáveis. Além do volume ser imenso, havia o risco do fogo se espalhar mais ainda. Também não era tão simples apagá-lo. Segundo especialistas, a água chegava a atingir 800 graus centígrados. Não foi à toa que o incêndio demorou 9 dias para ser contido. Durante o incêndio, foi acionado o PAN, ou Plano de Auxílio Mútuo, um protocolo de cooperação entre empresas próximas umas às outras, visando auxílio mútuo em situações de emergência. O plano foi uma resposta conjunta das empresas da região, como Santos Brasil, Libra Terminais, Cargill, Local Frio, entre outras, e incluía o compartilhamento de recursos, equipamentos de combate a incêndio e pessoal treinado. O plano desempenhou um papel crucial na mobilização rápida e eficaz de recursos para ajudar no combate ao incêndio e na proteção das comunidades vizinhas. Após o incêndio, o PAN foi atualizado com novas diretrizes e melhorias. Claro, houve o auxílio do Corpo de Bombeiros Estatal, mas a ajuda mútua das empresas fez toda a diferença. Ah, mas este foi um caso isolado, diz o nosso amigo esquerdoso. Que bom que não temos tantas tragédias assim, mas em outra área completamente diferente, também existe esse tipo de plano de contingência. Estamos falando dos hospitais.
Sim, apesar de terem nomes diferentes conforme a região, diversas unidades do país possuem planos de cooperação semelhantes, a fim de atender em casos de emergências. Hospitais em si já possuem os leitos de retaguarda, leitos reservados para situações específicas, seja para receber pacientes graves em emergências na região, seja para atender demandas do próprio hospital. Nesta área, segundos diferenciam uma situação normal de uma catástrofe, e o correto atendimento pode alterar o desfecho. Então, toda vez que vemos uma reportagem dizer que um hospital, por exemplo, possui 14 leitos de UTI, certamente eles conseguirão ofertar pelo menos mais um em emergências. Em emergências de média e larga escala, como incêndios e enchentes, tanto pelo PROAD-SUS como pelo próprio Plano de Auxílio Mútuo da região, pacientes podem ser transferidos para a unidade mais próxima, que vai se adaptar, se necessário, usando os leitos de retaguarda para atender a demanda. Talvez isso tenha sido tentado no Rio Grande do Sul. Não consegui informações sobre as transferências de lá, mas, considerando-se o tamanho e a quantidade de áreas atingidas e o vídeo da UTI alagada e ainda com pacientes, percebe-se que a resposta não foi rápida o bastante. No caso do Rio Grande do Sul, o governo já tinha informação sobre a possibilidade de haver um desastre e suas proporções. Mas imagine, por um instante, se essas informações fossem públicas, se as pessoas estivessem cientes de que poderia haver alagamentos neste nível, se elas pudessem, como sociedade civil, criar o seu próprio plano de ajuda mútua, se necessário, até por bairro, talvez um sistema de monitoramento que acompanhasse a variação dos rios e previsão de tempo, deixando de depender do Instituto Nacional de Meteorologia e da Defesa Civil da sua região, avisando por um sistema de alarmes a necessidade da evacuação. Quem sabe um dia, até lá, torço para que o Rio Grande do Sul seja reconstruído e para que mais pessoas acordem para a realidade que é apenas o povo pelo povo. Na hora da emergência, quando o calo aperta, os primeiros a se prontificarem são o velho da Havan, o ex da Luana Piovani, o Pablo Marçal, os jipeiros, os lutadores de jiu-jitsu, os surfistas e etc. Os empresários malvadões, os machos tóxicos, são os que vêm ao nosso socorro, mesmo não tendo obrigação de nada. Ficam aqui os nossos parabéns a todos os voluntários. Este vídeo foi o resultado da colaboração entre Suricato Curioso, Santista Libertário e Quinta Essência. Faça o único L que importa, o L de liberdade. Até o próximo vídeo.